O vigia do Galpão 12. Meu nome é Carlos Menezes, tenho 41 anos e trabalho como vigia noturno numa transportadora localizada na zona industrial de Uberlândia, Minas Gerais. Sempre gostei do turno da noite. O silêncio, a solidão, a tranquilidade. Para muita gente é entediante, mas para mim, era o período em que eu conseguia pensar. Até aquela noite. A noite em que tudo mudou, e o silêncio deixou de ser meu amigo. Eu trabalhava lá havia quase 4 anos. O Galpão 12 era o mais afastado da sede principal, um espaço enorme, antigo, onde ficavam os caminhões parados e algumas cargas mais sensíveis. A iluminação era fraca, só alguns refletores amarelos nos postes e uma lâmpada pendurada na guarita. O resto era a escuridão. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. Às vezes, eu fazia rondas a cada hora com uma lanterna velha e um radiocomunicador que quase nunca funcionava. O lugar era isolado, e o portão principal ficava a quase 200 metros. Era comum passar a noite inteira sem ver ninguém. Numa sexta-feira de junho, cheguei como sempre, cumprimentei o segurança do turno anterior, assinei o livro de presença e fui para minha rotina. Estava um frio danado, e a neblina cobria tudo, até as luzes da rua pareciam apagadas. A madrugada prometia ser longa. Por volta da meia-noite, enquanto fazia a primeira ronda, percebi algo estranho. Uma das portas do Galpão 12 estava entreaberta. Aquilo me incomodou, porque eu mesmo havia trancado tudo na noite anterior. Entrei para verificar, e logo o ar ficou pesado. O cheiro ali dentro era diferente, um misto de ferrugem, óleo queimado e algo podre, doce demais, como carne guardada tempo demais. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortou o escuro, iluminando caixas empilhadas, lonas cobertas de poeira e marcas de pneus no chão. Tudo parecia normal, até eu ouvir um barulho metálico vindo do fundo. Era um som lento, ritmado, como correntes arrastando. Fui seguindo o som, cada passo ecoando entre as paredes de concreto. O vento passava por frestas e fazia as chapas de metal rangerem. Quando cheguei perto do barulho, ele cessou. Só restava o som do meu próprio coração batendo forte. Voltei para o escritório, trancando a porta com a sensação de estar sendo observado. Peguei o rádio para avisar o supervisor, mas só ouvi chiado. Tentei ligar do celular, sem sinal. Fiquei ali, quieto, olhando pro vidro da guarita que refletia a escuridão do pátio. Foi quando vi uma sombra se movendo entre os caminhões. Parecia alguém andando devagar, com os ombros curvados, a cabeça inclinada. Não dava para ver o rosto, só o contorno. Pensei que fosse algum ladrão e peguei o bastão de ferro. Saí da guarita e gritei: "Ei, quem tá aí?" Nenhuma resposta. A sombra parou, depois desapareceu atrás de um caminhão. Corri até lá, mas não havia ninguém. Só o eco dos meus passos e o barulho distante do vento batendo nas latas. Foi aí que notei, o chão estava marcado por pegadas, descalças. E elas terminavam em nada, bem diante de mim. Voltei para a guarita e fechei tudo. O relógio marcava 1h47. Liguei o pequeno aquecedor e tentei me acalmar. Minhas mãos tremiam. Olhei pro vidro mais uma vez e vi algo que me congelou. Agora, a sombra estava parada bem em frente à porta, imóvel. Não sei de onde tirei coragem, mas peguei a lanterna e apontei. Nada. A luz iluminava o vazio. Só que, por algum motivo, o vidro estava embaçado, e no centro havia a marca de uma mão grande, com dedos longos, como se alguém tivesse pressionado do lado de dentro. A partir dali, o tempo pareceu parar. As luzes começaram a piscar, o rádio ligou sozinho, chiando, até que uma voz sussurrou entre os estalos: "Você devia ter ficado dentro." Aquela frase me cortou o ar. Corri pro portão, mas ele não abria. A corrente estava travada por dentro, e o cadeado, novo. Fiquei sem entender. Atrás de mim, ouvi passos pesados, lentos, arrastando algo no chão. Girei a lanterna, e o feixe iluminou o corredor entre os caminhões. Ele estava lá. Um homem alto, magro, vestido com um macacão de segurança igual ao meu. O rosto estava coberto de graxa, mas os olhos brilhavam num tom pálido, quase branco.
Nas mãos, ele segurava um pedaço de corrente. A cada passo, o som metálico se misturava ao ranger dos caminhões. Fiquei paralisado. A figura parou a poucos metros e falou com uma voz rouca, cortada. Você está no meu turno. E antes que eu pudesse reagir, as luzes dos postes se apagaram de uma vez. Só o som da corrente continuava, girando em volta, cada vez mais próximo. Me joguei dentro de um dos caminhões e fechei a porta. Lá dentro, ouvi batidas do lado de fora, fortes, ritmadas. O teto vibrou, e uma respiração pesada veio de cima, como se algo rastejasse pelo veículo. Fiquei ali até o amanhecer, sem dormir, sem me mover. Quando o sol finalmente nasceu e os outros funcionários chegaram, saí cambaleando. O supervisor me encontrou pálido, tremendo, e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, e ele ficou em silêncio. Depois, me levou até o mural da portaria e mostrou uma foto antiga, amarelada. Era uma imagem de anos atrás, com o time de seguranças da empresa. Ele apontou para um homem alto, magro, com o mesmo macacão. O nome no crachá era Roberto Mendes. Esse aí era o vigia do Galpão 12, antes de você, disse o supervisor. Morreu aqui dentro, há uns 8 anos. Segundo ele, Roberto foi encontrado enforcado com uma corrente, dentro do galpão, depois de reclamar por meses que alguém o observava nas rondas. Ninguém acreditou nele. Pedi demissão naquele mesmo dia. Desde então, não consigo passar perto daquela região. Mas às vezes, quando dirijo à noite e vejo um galpão iluminado, juro que escuto aquele som metálico batendo ao longe, e uma voz me dizendo, baixinho, como um lembrete: esse turno não é mais seu. A casa do fim da rua. Meu nome é Leandro Alves, tenho 36 anos e moro em Franca, interior de São Paulo. Trabalho com manutenção elétrica e faço pequenos serviços em casas antigas, principalmente em bairros afastados. Sempre gostei desse tipo de trabalho. É silencioso, dá para pensar na vida enquanto conserto alguma coisa. Mas um serviço que peguei há pouco mais de um ano me deixou marcas que jamais vão sair da minha cabeça. Era uma segunda-feira nublada. Eu tinha recebido uma ligação de uma senhora chamada Dona Irene. Ela disse que tinha acabado de se mudar para uma casa antiga no fim da Rua das Laranjeiras e que algumas luzes estavam piscando, mesmo com a chave desligada. Anotei o endereço e fui. A casa ficava numa parte afastada do bairro, numa rua quase sem saída, cercada por árvores altas e muros cobertos de musgo. Quando parei o carro em frente, senti algo estranho. A casa era grande, de 2 andares, mas parecia vazia por dentro. As janelas estavam abertas, as cortinas balançando devagar com o vento. Toquei a campainha, e uma mulher magra, de cabelos brancos, apareceu sorrindo. Devia ter uns 60 anos, mas o olhar dela parecia cansado, meio perdido. Ah, que bom que o senhor veio, seu Leandro. A luz aqui tá toda doida, disse ela, me conduzindo para dentro. A sala tinha um cheiro forte de madeira molhada, e o piso rangia a cada passo. Havia poucos móveis, tudo coberto com lençóis brancos. O relógio da parede estava parado às 3h17. Fui até o quadro de energia e percebi algo esquisito. Alguns fios pareciam cortados e depois emendados com fita isolante velha, como se alguém tivesse tentado desligar certas partes da casa. A senhora sabe quem mexeu aqui antes? Perguntei. Ela respondeu, com um tom frio. O antigo morador. Ele dizia que precisava manter o andar de cima no escuro. Achei que fosse conversa de gente supersticiosa e subi para verificar. A escada era estreita e coberta de poeira. No corredor, havia 4 portas. 3 estavam abertas. A 4ª, trancada com uma corrente. Perguntei a Dona Irene se podia abrir, e ela gritou lá de baixo: melhor não, moço. Aquilo ali fica fechado. Desde sempre. Continuei o trabalho, mas comecei a perceber coisas que me deixaram inquieto. O som dos meus passos ecoava 2 vezes, como se alguém andasse atrás de mim. As lâmpadas que eu trocava piscavam sozinhas, mesmo sem energia ligada. E toda vez que eu olhava para o fim do corredor, tinha a sensação de que a porta trancada estava
respirando. Na terceira hora de serviço, fui chamado por Dona Irene para verificar o disjuntor do porão. Quando abri a tampa e desci, o ar ficou pesado, frio. Havia caixas antigas, móveis quebrados e retratos jogados no chão. Peguei uma lanterna e percebi que as fotos eram da própria casa, mas em cada uma delas aparecia um homem de chapéu, sempre de pé, num canto diferente. A expressão dele nunca mudava. Quando voltei à superfície, a casa estava completamente escura. Nem o som dos meus passos eu ouvia. Chamei por Dona Irene, mas ninguém respondeu. O relógio da parede voltou a funcionar sozinho, e marcava 3h17, o mesmo horário de antes. Foi então que ouvi barulho de passos vindos do andar de cima. Lentamente, firmes, arrastando algo pesado. Peguei a lanterna e apontei para a escada. Por um instante, vi uma sombra se movendo rápido, como se alguém tivesse passado correndo. Subi devagar, tremendo, e percebi que a corrente da porta havia se soltado. A porta agora estava entreaberta. Atrás dela, só escuridão. Um cheiro forte de ferro, como sangue velho. Entrei, e a lanterna piscou. Havia um quarto vazio, com o chão coberto de riscos, como se alguém tivesse arranhado o piso com unhas. Na parede, uma frase escrita à mão: "Não acenda a luz". Antes que eu pudesse reagir, ouvi a voz de Dona Irene atrás de mim. "Ele acorda quando a luz acende". Virei bruscamente, mas não havia ninguém. Só o eco da voz dela, que parecia vir de dentro da parede. Nesse instante, todas as lâmpadas da casa acenderam ao mesmo tempo, com um estalo forte. A corrente se fechou sozinha na porta, e algo começou a bater do lado de dentro, com força, como se tentasse sair. Corri, desci as escadas tropeçando, e quando abri a porta da sala, Dona Irene estava parada bem na entrada, me olhando. Mas algo nela estava diferente, o rosto rígido, o olhar vazio. Ela falou com uma calma absurda. "Ele não gosta de visitas". Passei por ela e corri pro carro. Quando liguei o motor, olhei pro retrovisor e vi pela janela da casa uma figura parada no andar de cima. Um homem alto, de chapéu, olhando para mim. No dia seguinte, voltei com um colega para pegar minhas ferramentas, mas a casa estava vazia, sem móveis, sem fios, sem sinal de ninguém. O corretor da rua disse que aquele imóvel estava abandonado há mais de 10 anos, desde que uma mulher chamada Irene e o marido desapareceram numa madrugada, às 3h17. Nunca mais entrei em casa de cliente à noite. E toda vez que passo por aquela rua, vejo que a janela do andar de cima continua aberta, e um reflexo escuro me observa, imóvel, como se esperasse alguém acender a luz outra vez. Noite na Estrada Morta. Meu nome é Paulo Henrique, tenho 42 anos, moro em Montes Claros, Minas Gerais, e trabalho como caminhoneiro desde os 19. A estrada é praticamente minha casa. Passo mais tempo com o motor roncando ao meu lado do que com qualquer pessoa. Meu dia começa cedo, por volta das 4 da manhã. Tomo um café forte, confiro os pneus, as lonas e sigo viagem. Já estou acostumado com o silêncio das madrugadas, os faróis cortando o breu e o chiado do rádio me fazendo companhia. Mas naquela noite, tudo foi diferente. Eu estava transportando uma carga de móveis rumo ao interior da Bahia. A rota era tranquila, só que um desvio na BR-135 me obrigou a passar por uma estrada secundária, estreita e quase deserta. O GPS marcava 100 quilômetros até a próxima cidade, mas a paisagem era sempre a mesma. Mata fechada de um lado e um barranco do outro. O relógio marcava quase 11 da noite quando a chuva começou a cair. Fina, no início, depois grossa, forte, impiedosa. Tive que reduzir e seguir devagar. Foi quando vi algo que não deveria estar ali. Um carro capotado, com as rodas ainda girando devagar. Reduzi, encostei o caminhão e desci, protegendo o rosto da chuva com o braço. Chamei por alguém, mas só ouvi o barulho da água caindo. Fui até o veículo, um carro pequeno, completamente destruído. As portas estavam abertas e o interior vazio. Nenhum sinal de sangue, nenhuma mala, nada. Olhei ao redor, a estrada escura e o som dos grilos misturados à tempestade me deixaram com um nó no estômago.
Senti uma presença estranha, como se alguém estivesse me observando. Voltei pro caminhão o mais rápido que pude e acelerei. No retrovisor, juro que vi algo se mexendo perto do carro, uma sombra curvada, andando de maneira lenta, quase arrastada. Balancei a cabeça achando que era coisa da minha mente cansada. Liguei o rádio, mas só chiava. Nenhum sinal, nenhuma frequência. A chuva ficou mais forte, e o limpador mal dava conta. Quando passei por uma curva fechada, vi alguém parado no acostamento. Um homem. De costas. Molhado dos pés à cabeça. Pisei no freio, assustado. Ele virou o rosto lentamente e fez sinal com a mão, pedindo carona. Mesmo apavorado, algo em mim me fez parar. Talvez por pena, talvez por hábito de estrada. Abri a porta do passageiro e ele subiu sem dizer nada. O rosto pálido, os olhos fundos. A roupa parecia velha, suja de lama. Perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu com a voz baixa, rouca. O carro, minha mulher e minha filha, ficaram para trás. O coração quase saiu pela boca. Perguntei onde, e ele apenas apontou para frente. Segui, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando olhei de lado, o banco do passageiro estava vazio. Parei o caminhão bruscamente, olhei ao redor e só vi a estrada deserta e a chuva. A respiração ficou pesada. Saí do caminhão, abri a porta do outro lado e nada. Nenhum vestígio de ninguém. Foi então que percebi, o banco estava completamente encharcado, como se alguém realmente tivesse estado ali. A água escorria pelo estofado. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. Alguns quilômetros depois, vi uma pequena casa de beira de estrada com uma luz fraca acesa. Resolvi parar. Entrei, bati na porta e uma senhora idosa me atendeu. Expliquei o que tinha visto, o carro, o homem, tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois murmurou: "Meu filho, esse acidente aconteceu faz 10 anos. Era o filho da dona Irene, com a esposa e a filhinha. O carro pegou fogo naquela curva. Senti minhas pernas enfraquecerem. Tentei argumentar, mas ela apenas fez o sinal da cruz e fechou a porta. O som da madeira batendo ecoou como um aviso. Voltei pro caminhão trêmulo, liguei o motor e decidi seguir direto até o destino. Não consegui dormir aquela noite, nem nas próximas. Alguns dias depois, quando fui lavar o caminhão, notei algo no para-brisa, marcas de mãos pequenas, como de uma criança, impressas por dentro do vidro. Tentei limpar, mas elas não saíram. E até hoje, quando passo por estradas desertas sob a chuva, sinto o banco ao meu lado ficar úmido outra vez, como se alguém voltasse para terminar uma viagem que nunca teve fim. Dizem que a estrada guarda as almas daqueles que não conseguiram chegar ao destino. Eu só espero que, da próxima vez, elas não queiram seguir comigo.